irmãos e minhas irmãs, hoje nós meditamos a liturgia, quando ela nos convida a refletir sobre o sentido da lei de Deus. Deus quer a realização e a vida plena para o homem, e nesse sentido ele propõe a sua lei e o modo como ela deve ser observada. Na primeira leitura, no livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo de 1 a 8, o povo de Deus recebe a lei. E no fim da vida, antes de entrar na terra prometida, Moisés deixa um testamento espiritual, a lei proposta por Deus. O discurso de Moisés é um convite à observância dos mandamentos de Deus. A lei de Deus representa uma sabedoria desconhecida pelos outros povos, um meio de viver a aliança com Deus e assim chegar à terra prometida. A observância da lei será uma resposta de gratidão a esse Deus libertador, que muitas vezes no passado agiu para salvar o seu povo. A lei de Deus é um caminho seguro para a fidelidade e essa felicidade para a vida plena. Os mandamentos são um sinal da proximidade de Deus com seu povo e da fidelidade de Israel com o seu Deus. Moisés recomenda que não se acrescente nem se tire nada do que foi mandado. Mas os judeus multiplicaram os preceitos e a lei, ao invés de ser sinal de aliança e de liberdade. Isso tornou, então, um jugo insuportável. Na segunda leitura da carta de São Tiago, ele lembra: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. A palavra de Deus devemos acolhê-la e pôr em prática aquilo que ouvimos. A verdadeira religião não consiste apenas no cumprimento de ritos e na fidelidade a certas práticas de piedade, mas na dedicação em favor das necessidades, como apresenta a carta, que eram os órfãos e as viúvas, no compromisso por um mundo mais fraterno, por um mundo mais cristão. No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículo de 1 até o 23, Cristo fala do sentido da lei. Retornamos ao Evangelho de Marcos. Estávamos num período meditando o Evangelho segundo São João, para falar sobre o pão da vida. Agora retornemos ao Evangelho segundo São Marcos. Os fariseus que tramavam contra a vida de Cristo eram profundamente exigentes na observância externa da lei. E se escandalizavam porque os apóstolos não faziam antes de comer os ritos de purificação que eram prescritos por preceitos humanos. Cristo então denuncia esse espírito mesquinho, esse espírito hipócrita. Ele diz: hipócritas, abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. Meus irmãos e minhas irmãs, na verdadeira religião, não basta apenas a observância externa da lei e das tradições humanas. Deus não olha apenas as práticas exteriores, aquelas práticas formais. Ele olha o interior das pessoas, ele aprecia a pureza do coração. O texto vai refletir também a situação vivida pela comunidade de São Marcos, com relação às leis e às tradições judaicas, que deviam ser abandonadas diante da novidade do cristianismo. A fidelidade à tradição não deve impedir a justa renovação. A lei, ela é um caminho, ela não é o fim. A lei tem o seu lugar numa experiência religiosa enquanto sinal indicador de um caminho a percorrer. Na verdade, a lei significa, ou melhor, ela nos ajuda a entender como nós iremos chegar até Deus. Por isso, ela é um caminho. Ainda hoje, pode haver uma maneira farisaica de agir, e nós precisamos estar atentos. Nesse processo, as leis, elas são apenas esse caminho, ela não é um fim absoluto. E por isso, a gente tem que ter cuidado nos nossos dias
para não agir de forma farisaica, resistindo a todos os anseios sérios de renovação. Uma exagerada fidelidade à tradição pode abafar a fidelidade ao Espírito, que é dinâmica, não passiva, é missionária e não fechada em si mesma. Mas a lei, o que ela é para nós? É um tabu? Um estraga-prazeres que toleramos com dificuldade? Ou ela é um caminho no qual percorremos com alegria, porque sabemos para onde nos conduz com segurança? Nos contentamos apenas com a prática externa, uma religião de tradição, talvez para salvar as aparências? Ou nós procuramos ter sempre um coração puro e disponível à voz de Deus e à voz de nossa consciência? Temos um coração aberto às renovações justas? Sabemos distinguir a lei de Deus e as tradições, o perene e o transitório? Cristo, ele veio para nos libertar de uma religião exterior e nos levar a uma religião interior, em espírito e em verdade. E nós? Será que praticamos uma religião como a dos fariseus do passado, perfeita nas expressões internas, mas vazia por dentro? Ou a verdadeira religião proposta por Jesus, onde os ritos têm o seu lugar, mas como expressão de um verdadeiro compromisso com o reino de Deus? Aos fariseus de hoje, Cristo continua denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical.